chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber um vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes, e assentados os guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram uma escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias os reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarneceram, dizendo: Salvou aos outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora dessa cruz, e creremos nele. Essa passagem é conhecida por todos nós, meus irmãos. Se trata da crucificação do nosso Senhor Jesus. Aleluia! E eu li esse versículo, mas eu não vou entrar diretamente nesse contexto. Nós sabemos que pela tradição de antes da morte de Jesus, tinha um templo e tinha um véu. Tinha um véu e... eu vou resumir aqui para não tomar muito tempo. E quem tinha direito? Não era todo mundo que entrava diante daquele templo. Entrava um sacerdote com uma corda amarrada na sua cintura, porque se caso o sacerdote entrasse em pecado ao templo, ele era fulminado na mesma hora, porque o templo simbolizava a presença de Deus. Aleluia! Simbolizava um lugar santo. Aleluia! Não podia entrar quem estivesse sujo, quem estivesse com pecado, quem estivesse manchado. Então, naquela tradição de antes, era amarrado uma corda em redor da sua cintura do sacerdote, e ele entrava e ficava 3, 4, segurando a corda do lado de fora. Se ele entrasse e não tivesse em pecado, ele balançava a corda para dar um sinal, que deu tudo certo. Mas se caso ao contrário, se ele entrasse e não desse sinal com a corda, era o sinal que ele tinha sido fulminado. Então, os que estavam segurando a corda por fora, os puxavam. E a crucificação, para muitos que pensam: mas só foi uma morte de cruz, o que é que adiantou essa morte de cruz? Mas deixa eu te falar uma coisa: a partir do momento que Jesus foi posto naquela cruz, não somente foi ele posto, mas sim foi eu e você. Glória a Deus! As minhas culpas, os meus pecados, foi sobre ele. Ele diz lá em Isaías que pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi aflito, ferido de Deus e oprimido. Aleluia. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que trazia-nos a paz estava sobre ele. Aleluia! As suas pisaduras. Glória a Jesus. Ele foi posto ali naquela cruz, mas aquela cruz não era o lugar dele. Ele foi colocado ali naquela cruz, mas aquela cruz era para mim e para você. Glória a Deus. A cruz Deus. não era para ele, porque ele era um homem limpo, ele não tinha pecados. Aleluia! Se você acha o contrário, me prove na Bíblia. Porque diante das heresias desse mundo eu vou pela Bíblia. Ele não tinha pecado, ele era um homem reto, ele era um homem que não tinha pecado, ele era um homem limpo. Então ele tinha acesso à presença de Deus, sem ter medo de ser fulminado. E ele foi posto naquela cruz. E porque muitos pensavam: é uma morte, somente vai dar em nada. Mas tinha um véu que separava. Glória a Deus! Presença de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu, ele bradou uma palavra que no grego significa tetelestai, está consumado. Se você for e um advogado e um juiz, ele vai assinar a seguinte palavra lá embaixo: tetelestai, está consumado, está paga a dívida, está feito o negócio. Glória a E com Jesus! Jesus não foi diferente. Assim que ele morreu naquela cruz, ele bradou: tetelestai, Aleluia! está consumado, a dívida foi paga. Glória a Agora o Deus! véu ele se parte de cima a baixo.
Aleluia! O Glória véu a que Deus. separava a gente da presença, Glória a Jesus! ele foi rasgado de Aleluia! cima abaixo. E sabe o que ele está Glória a Deus! Aquele que era proibição, agora tem liberação. Entre na presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Aquilo que, Glória a era, Jesus! que só entrava lá os sacerdotes, amarrados, com medo de ser fulminados pelos seus pecados. Hoje Jesus, ele morreu naquela cruz para te dizer: eu rasguei aquele véu. Agora você tem direito, você tem liberdade de entrar na presença de Deus sem ser fulminado. Glória a Mas eu Deus! sou falho, eu sou pecador, todos nós somos. Porque se eu fosse santo, nem aqui eu estava. Aleluia! Se eu fosse santo, eu tinha sido igual a Enoque. Enoque, ele foi transladado, ele foi arrebatado. Porque ele estava sendo muito santo. Ele estava buscando santificação aqui na terra. Então ele foi tão santo aos olhos de Deus, que Deus ele o arrebatou. Aleluia! Se fosse por causa de santidade, nem eu nem você estaríamos aqui. Se fosse nós naquele tempo, a gente tinha sido fulminado. E eles tinham puxado o nosso corpo para fora. Mas aqueles que ele pensava, a morte pensou: eu vou vencer ele. A morte pensava: eu vou vencer ele naquela cruz. Mas quem disse que a morte teve poder sobre o autor da minha e da tua vida? A morte falou: eu vou matar. A morte falou: eu vou cancelar. Mas Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nem a morte conseguiu vencer. Aleluia! Glória Ele a morreu, Jesus! pensaram: está tudo acabado, mas não. Ele morreu para provar que ele é Deus. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Aleluia! E aquilo que era proibição virou liberação. Oh, glória! Porque o Deus que me chamou e o Deus que ele te chamou, ele rasgou o véu Oh, de cima glória a a baixo. Jesus. E ele está te Aleluia. dizendo nesta tarde: você tem liberdade de adorar. Glória a você Jesus. tem liberdade de buscar. Glória mas a tá Deus. difícil, você tem liberdade. Ah, mas Senhor, Aleluia. mas eu estou sujo. Você tem liberdade. Eu perdoo os seus pecados. Glória a Eu sou Deus! justo e fiel para te perdoar. Aleluia! Você que está ouvindo essa palavra, você tem liberdade para adorar ao Senhor. Você tem liberdade para entrar na sua presença. Aleluia! Não importa do jeito que você está, do jeito que você é, como foi cantado. Deus, ele tem algo preparado para você. Não só depende dele, Glória a Deus! depende de você. Não se esqueça, o véu foi rasgado. Ele bradou naquela cruz: Tetelestai, está consumado. Acabou. glória a Jesus. Não tem mais Aleluia. proibição. Aleluia. Não tem proibição. Não tem quem afaste você da minha presença. Glória a Eu Jesus! te chamei, eu te coloco. Aleluia! Eu agradeço. Glória a Jesus!